A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Essa palavra que não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E com certeza, ao ouvir a palavra, você vai ser cheio de fé. E você sabe, quando temos fé, milagres acontecem. E hoje eu quero compartilhar 2 milagres extraordinários de Jesus, que vão te inspirar, que vão marcar a sua vida. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, por meio dessa palavra. Senhor, nós voltamos o nosso coração para Ti nessa hora, na plena certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Fala conosco, dá-nos discernimento espiritual, dá-nos revelação do pleno conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos essas verdades e possamos ouvir acerca desses milagres, possamos ser tocados, possamos ser cheios de fé e possamos ver também o extraordinário acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por você estar aqui. Vamos lá, capítulo 14 de Mateus. Nós temos uma história tremenda da parte de Deus, que nos fala da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, porque Deus é aquele que multiplica o pouco. Não é? Mesmo que você esteja olhando ao seu redor e parece ter tão pouco, parece ter tão pouca qualidade, ou pouca capacidade, ou pouco recurso financeiro, não é? Poucos discípulos, não importa o que você tem, não importa o tanto que você tem, isso nas mãos de Deus com certeza tem um poder extraordinário. E eu creio que essa palavra vai edificar a sua vida, vai falar com você e vai trazer luz e revelação em nome do Senhor Jesus. Mateus 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mo. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Veja, aqui é a história de um Deus que multiplica. E eu sei que tem áreas das nossas vidas que precisam ser multiplicadas nesses dias. Tem áreas das nossas vidas que precisam ser alcançadas por um milagre. Não é verdade? E então nós vemos que Jesus vai para esse lugar. E quando Jesus então chega no lugar, as multidões vêm por terra e elas estão ali, desejosas por ver a manifestação de Jesus. Você vê, aonde Jesus está, as pessoas também estão querendo receber um milagre, receber a cura. E aí Jesus mostra aqui o seu coração, a sua compaixão. Veja que Jesus se compadece daquela multidão, compadece dos enfermos e os cura. Eu quero dizer para você que está enfermo, Jesus se compadece de você. Jesus quer te curar. Eu declaro em nome de Jesus a cura hoje. A cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqui mostra um Jesus que tem compaixão pelos enfermos. E ele então pode curar você. Ele pode curar a sua família, ou aquela pessoa que você ama. Eu creio no poder da cura. O Deus que sara, o Deus que cura. Então Jesus chegou ali e então ele está ali naquele dia curando, fazendo milagres, certamente ensinando, fazendo muitas coisas. E então chega um momento que os discípulos falam: mestre, nós temos que despedir essa multidão, para que elas possam ter um lugar para dormir e comer.
E então Jesus disse para eles, não, dá vocês mesmo de comer para essa multidão, né? E eles falaram, olha, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. É isso que nós temos, não é? No livro de Marcos e João diz que para a gente comprar pão para essa multidão toda, vamos ter que ter um dinheiro de 200 denários. Não é o valor de 200 denários, que significa o trabalho de 200 dias trabalhado, não é? Para dar um pedaço. E ali havia 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Normalmente tem mais mulher do que homem. E aí crianças ainda muito mais. Então talvez poderíamos dizer que talvez tinham ali umas 20.000 pessoas, não sei. Mas o que poderia então ter para comprar tanto pão assim? 200 denários para um pedaço. Mas a Bíblia diz que quando Jesus multiplica, ele faz algo tão extraordinário que as pessoas comem como eles quiserem, quantos pedaços eles quisessem, né? E ainda sobra 12 cestos, veja. Então Jesus faz coisas abundantes, né? Então não é o recurso financeiro que vai ser a sua limitação. Você não vai ser limitado por recursos financeiros. Porque se o Senhor é por você, se o Senhor quer fazer o milagre, Ele vai fazer, independentemente do recurso financeiro, Ele vai abrir as portas. Eu sei que os discípulos pensaram, normal, então precisamos de pão, pão nós compramos, eles fizeram as contas de quanto que ia precisar. Isso é normal, fazer um planejamento. Mas sabe de uma coisa? Quando não dá no orçamento, Deus pode abrir outros meios, outras portas. Deus pode fazer com aquilo que é a vontade dele fazer aconteça. Ele é um Deus que abre caminhos e portas onde nós não vemos, onde nós não enxergamos. Ele é capaz de fazer o milagre. Se você crê, diga amém. Né? E aí lá em João diz que foi um menino, um rapaz, que na verdade é um menino no original, que deu ali os 5 pães e 2 peixes. Veja, será que não tinha mais gente com pão ali? Será que só tinha esse menino, numa multidão de milhares de pessoas, só tinha esse menino com pão? Provavelmente não. Provavelmente muitas outras pessoas tinham, mas aquele menino resolveu dar, talvez ele estava ali perto também, ouviu a necessidade de pão, ele falou, aqui, olha, eu tenho pão. Talvez disse só, né? Será que o pessoal tem pão? Será que tem pão? Falando com Jesus, e aí conversando e tal. De repente o menino talvez fala, não, é que eu tenho 5 pães e 2 peixes. Uau, uma fé simples, dizer, toma aqui, toma o que eu tenho. Eu te dou, eu entrego. Mas o que é isso? O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Veja, aquele menino, ele não se importou com como seria. Ele só se importou em ser parte do milagre. Ele deu. E aí ficou aqui registrado na história. É claro que Jesus mesmo nem precisava de pão. Lá atrás, nós vemos que no deserto, todo dia vinha pão, vinha maná do céu. Então Jesus poderia simplesmente pedir, vem pão do céu, e o pão podia cair do céu. Mas Jesus estava esperando alguém que pudesse ser participante do milagre. Quando Deus te pede algo, quando Deus te pede talvez o pouco que você tem, é porque Ele só quer fazer de você participante do milagre. Mas às vezes você não quer participar. E você às vezes diz, olha, eu tenho tão pouco, eu tenho tão pouca qualidade, tão pouca experiência, como que eu posso fazer? Como que eu posso liderar? Como que eu posso estar à frente de algo? Como eu posso comprar isso ou aquilo? Eu tenho tão pouco. Veja, o pouco nas mãos de Deus é poderoso para fazer um milagre. Na verdade, Deus nem precisaria do pouco daquele menino. Mas Ele quis
que alguém pudesse ser participante. Deus ama colocar-nos como parte também do milagre. Então apenas vá, apenas se entregue, apenas dê ao Senhor o pouco que você tem. Eu tenho certeza que Ele vai multiplicar, claro, aquilo que Ele pede para você, né? E aí então, antes de Jesus abençoar, a Bíblia diz que Ele pediu para que eles sentassem em grupos, como é mencionado em Marcos, Lucas e João, né? Todos esses livros relatam aqui em Mateus, mas nos outros livros falam que eles sentaram em grupos, e em Lucas, inclusive, diz que eles sentaram em grupos de 50. Você vê que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Vamos sentar todos aqui de 50, conta aí, tem 50 aqui, 50 nesse grupo, 50 ali. Então fizeram centenas de grupos de 50 para que houvesse ordem. Deus é um Deus de ordem. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E então, nesse momento, Jesus pega o pão e os abençoa. Abençoa. Você sabe, nós abençoamos. Nós somos aqueles que liberam palavras de bênçãos. Jesus abençoou o pouco e o pouco se tornou muito. Quando nós abençoamos, mesmo seja o pouco vai crescer. Mesmo pareça tão pequeno ainda, tão pouco daquilo que você ainda quer ver na sua vida, mas comece a abençoar. Abençoe a sua vida, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, né? Abençoe aqueles que estão ao seu redor, libera palavras de bênção, abençoe o seu negócio, abençoe o seu trabalho. Não é tudo aquilo que você queria ainda, mas abençoe o seu trabalho, abençoe o seu patrão, né? Abençoe ali os seus cooperadores, abençoe ali talvez seu único funcionário. Abençoa o pouco, e eu creio que Deus vai te colocar no muito, e Deus vai te dar o muito. Abençoa, libera palavras de bênção. Mas eu não estou vendo. Não importa se você está vendo, não importa se parece ser tão insuficiente aquilo que você ainda tem nas mãos, mas abençoa. Libera palavras de bênção sobre a vida do seu pastor. Talvez não é tudo que você gostaria, de um pastor tão sabido, tão isso e tão aquilo. Abençoa ele. Abençoa o seu líder. Abençoa o seu anfitrião. Abençoa o novo convertido. Nós somos daqueles que liberam bênçãos. Bênção, não importa, é tão pouco ainda, mas eles são abençoados. Eles são benditos. Às vezes nós somos tão poucos aqui na live, não é verdade? Mas eu quero declarar bênção sobre vocês. Não importa se são poucos, se é 1, se é 2, se é 3, se é 5, se é 10 ou se é 10 milhões. O importante é que tem alguém sendo abençoado. Tem alguém recebendo a palavra. Tem alguém recebendo uma semente. Tem alguém aqui. E eu sou grato a Deus. E é interessante que no livro de João diz assim, que Jesus, ele dá graças. É interessante que lá, aqui nos outros livros, a Bíblia diz que ele abençoa, mas em João ele colocou um detalhe a mais. Jesus, então, agradece. Mas por que Jesus agradece e não pede? Porque seria mais coerente, né? Ele está na necessidade de pão, então ele ora, então e diz, Senhor, o Pai, me dá pão para esse povo. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus deu graça. Por quê? Porque lembra, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele disse, venha a nós o teu reino, faz a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Certamente naquela manhã, ele já havia orado, Senhor, Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E agora à tarde, o que ele faz? Graças, Senhor. Eu te dou graças por esses pães. Eu dou graças porque eu creio que o Senhor já me ouviu. Então veja, olha que poderoso isso. Quando nós oramos, nós pedimos, é verdade. Tem um momento em que nós pedimos, mas tem um outro momento em que nós falamos, Senhor, graças te dou por essa multiplicação. Graças te dou pelas essas portas abertas. Graças te dou por esse ministério abençoado. Graças te dou porque eu sou próspero e abençoado nessa terra. Graças te dou pela minha família. Então veja, você pede,
Por um momento você pede multiplicação, pede crescimento, pede avanço, pede isso, pede aquilo, mas no outro momento você dá graças. Você agradece. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses, que eu só quero mostrar reafirmar esse princípio espiritual. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de vós as vossas petições. Então, se você não quer andar ansioso, então coloque os seus pedidos diante do Senhor. Peça, coloca para Ele aquilo que você não pode por você mesmo. E às vezes você está preocupado, ansioso, angustiado por algo. Então peça para Deus tomar o controle. Peça para Deus fazer algo por você, porque Ele é bom. Deus é um Deus que faz coisas boas. Então, para que você não ande ansioso, peça. Tá bom? As vossas petições pela oração e pela súplica. E diz assim, com ações de graças. Então veja, olha a petição. Eu peço e depois eu agradeço. Tem momentos que nós pedimos, mas tem outros momentos que nós agradecemos. Porque nós já cremos que o pedido foi feito e Deus já vai fazer. Aleluia! É um momento em que nós damos graças. Senhor, obrigado. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo a minha vida nessa terra. Graças te dou, porque minha família é bendita e abençoada. Graças te dou. Veja, talvez nada mudou ainda, mas você já está agradecendo. Você já está dizendo pela fé e crendo que Deus já te ouviu. Aleluia! Você pode dar graças a Deus hoje? Você pode dar graças a Deus por aquilo que talvez você ache tão pouco ainda na sua vida. Você pode dar graças porque você já tem pedido tanto ao Senhor. E hoje você pode apenas fazer o exercício. Senhor, obrigado. Senhor, porque eu já tenho essa casa. Aleluia. Obrigado porque o Senhor já me deu as condições para comprá-la. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque eu já tenho um ministério abundante que abençoa tantas e tantas vidas. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você sabe, essa postura espiritual faz toda a diferença. Na verdade, eu vou te dizer, quando nós somos gratos, mesmo no pouco, nós veremos o muito chegar até nós. Eu costumo dizer que a gratidão multiplica o pouco. E eu vou até escrever aqui, para você não esquecer, a gratidão. Eu queria que você escrevesse também. Multiplica o pouco. Nunca se esqueça disso. A gratidão multiplica o pouco. Seja grato. Haja com gratidão. Agradeça a Deus que Ele já ouviu. Ele já transformou o pouco em muito. Aleluia. Glória a Deus. A semente que foi semeada vai produzir frutos abundantes, como nós falamos ontem. Né? A parábola do semeador, se você não ouviu, ouça. E eu creio que a semente plantada vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é o que a palavra de Deus nos diz e nos mostra. Aleluia, glória a Deus. Amém, Érica. Aleluia, sou grato a Deus também pela sua vida, pela sua perseverança, por cada um que está aqui todos os dias ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Então a gratidão multiplica um pouco. Amém, Léo? Isso é verdade. Isso vai acontecer na sua vida. Toda a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos esse milagre. E aí, então, a Bíblia diz que, em João, que todos comeram e se fartaram. Comeram quanto queriam, na verdade. Quanto conseguiram comer, eles comeram, né? O primeiro, a gente brinca, né? O primeiro McFish da história, né? É pão com peixe, né? Já ali, né? Nada é tão novo assim, não é? E aí a Bíblia diz também lá no livro de João, para que eles recolhessem tudo que tinha sobrado, para que nada se perdesse. Por quê? Porque Jesus não gosta de desperdício. Isso é um fato. Isso é um princípio espiritual que precisamos aprender e viver. Deus não gosta de desperdício. E o milagre foi tão extraordinário que lá em João também diz que eles queriam fazer Jesus rei ali. Até diz que ele saiu para que isso não viesse a acontecer. Tamanho extraordinário do milagre. Então Jesus é aquele que faz milagres extraordinários. Jesus é aquele que faz coisas tremendas, coisas grandiosas, coisas poderosas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida. Deus quer multiplicar o pouco
das suas mãos. Quando nós colocamos, na verdade, ou devemos colocar o pouco que está nas nossas mãos, nas mãos de Deus. E quando nós colocamos o pouco que está nas nossas mãos, nas mãos de Deus, Ele então multiplica. Então, coloque nas mãos de Deus. Parece tão pouco. Parece tão pouco o seu salário. Parece tão pouco a sua capacidade. Parece tão pouco a sua habilidade. Parece tão pouco os seus recursos. Não importa. Apenas coloque nas mãos de Deus. E Deus vai fazer o milagre. A sua atitude é apenas entregar. Dê. Passe a Ele. E com certeza Deus vai fazer o extraordinário em nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar a sequência dessa história. Porque a sequência dessa história nos fala de uma experiência tão poderosa. E esse é o segundo milagre. Que foi um milagre de Jesus e Pedro ali andarem sobre as águas. Coisa extraordinária. Com certeza seu coração vai ser fortemente aquecido por aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje. E aí o texto continua dizendo, lá em Mateus 14, versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então ele falou para os discípulos, olha, vamos lá para o outro lado. Peguem o barco e vá para o outro lado. Foi o que Jesus fez. E ele então foi ali despedir as multidões, cada um foi para a sua casa. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Veja, então Jesus, ele depois de estar ali com a multidão, ele foi orar, ele foi estar com o Senhor. Veja, às vezes temos momentos em que vamos estar com a multidão, mas tem momentos que nós vamos estar a sós com o nosso Deus. E é muito importante que, até mesmo depois de estarmos com a multidão, de fazermos coisas grandes, vermos as coisas grandes acontecerem em nossas vidas, nós devemos voltar para o Pai. Por quê? Porque toda a honra é dele, toda a glória é dele. É muito importante que você não pense que é você mesmo que está fazendo. Quando as coisas grandes começarem a acontecer na sua vida, sabe, sempre tem o seu momento, o seu tempo a sós com Deus, de voltar-se para Deus e dizer, Senhor, tudo que aconteceu eu sou grato, sou feliz, ser participante do teu milagre, mas não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Tem que ser esse nosso coração. Não é? Jesus poderia estar ali no meio da multidão, conversando e tal, mas Jesus foi ao monte a fim de orar, de estar ali com o Pai. Isso nos mostra um princípio muito poderoso, né? De estarmos sempre voltando nosso coração para o Senhor, para o nosso Deus e nosso Pai, né? Agora, versículo 24. Entrando o barco já estava longe. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, eles estavam ali, e os ventos eram contrários. Veja, sempre se levanta ventos para tentar nos impedir de alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Esse é um fato, essa é uma verdade. Né? Sempre quando nós estamos indo para algum lugar para fazer algo que vai edificar, que vai abençoar, que vai sarar, que vai curar, sabe, há ventos contrários, há resistências. E aí a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. Quarta vigília entre 3 e 6 da manhã. Então Jesus passou a noite inteira orando, buscando o Pai. Veja, um coração para o Pai. Isso tem que ser o nosso exemplo, com certeza, da nossa atitude também de buscarmos o Senhor, né? E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados no medo gritavam. Veja, no meio da noite, ventos contrários, de repente aparece alguém andando, eu entendo eles se assustarem e ficarem com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Não tenha medo, não fique com medo, sou eu. E ali com certeza foi uma palavra de ânimo para aqueles discípulos. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então se é o Senhor, então mande que eu vá também. Em outras palavras, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer o que o Senhor faz. Eu quero experimentar o que o Senhor experimenta.
Eu quero ter a oportunidade de fazer coisas extraordinárias. Porque o Senhor é um Deus extraordinário. E aí ele disse, vem. Pedro falou assim, se é o Senhor, então manda. E aí Jesus então mandou, disse, vem. Vem. Jesus deu aqui uma palavra. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aqui eu deixo eu te falar algo. Nenhum homem, nunca, jamais foi capaz de andar sobre as águas. Jamais. É impossível. Você vê aí pessoas fazendo ali alguns vídeos, colocando algo debaixo da água para poder andar ali, dizendo que está correndo sobre as águas, mas não está. Não é fake. Não é verdade? Mas ninguém foi capaz. Mas Pedro também não andou sobre as águas. Por quê? Porque que águas foram capazes de sustentar Pedro? Quais águas eram capazes de sustentar o peso de Pedro? Nenhuma. Vocês estão me entendendo aqui? Por que eu estou falando isso? Porque Pedro não andou sobre as águas. Pedro, na verdade, andou sobre uma palavra. A palavra de Jesus vem. Em outras palavras, pode vir andar sobre as águas. Então, Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. O que nos faz alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós não é simplesmente sairmos do barco, mas é sairmos em direção a uma palavra. Onde tem uma palavra, então nós temos firmeza. Nós só podemos vencer se há uma sustentação, se tem algo por baixo nos sustentando. Veja, nós queremos fazer às vezes muitas coisas, nós tomamos várias decisões. Não, eu creio, Deus tem isso para mim. Veja, tem isso para você porque você recebeu uma palavra ou simplesmente porque você quer fazer? Porque se você tiver uma palavra de Jesus dizendo, vem, pode vir, porque algo vai acontecer. Ele vai sustentar. Mesmo que as águas são incapazes de sustentar o peso, a palavra de Deus é suficiente para te fazer permanecer de pé. Palavra de Deus. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa de uma palavra. Porque que nos sustenta diante da crise, diante das lutas, diante das pressões, são palavras que Deus nos deu. Eu me lembro, enquanto eu estava orando, e Deus estava tocando no meu coração que eu viria para os Estados Unidos, e um dos encontros com Deus que nós tivemos, pouco antes de eu vir para os Estados Unidos, eu estava em frente a um ribeiro, bem um riacho de água, e eu orando, falando, Deus, eu estou aqui ainda, mas o Senhor está falando no meu coração que eu vou para os Estados Unidos, então fala no meu coração, me dá uma palavra. E eu me lembrei desse texto, justamente, eu estava em frente a um rio, e Deus me deu essa palavra de Pedro, de que eu poderia ir debaixo de uma palavra. E você sabe de uma coisa? Eu vim para os Estados Unidos. Estou aqui há quase 9 anos. E você sabe de uma coisa? Muitos dias foram difíceis. Foram dias de crises. Foram dias em que eu não estava entendendo bem o motivo pelo qual eu estava aqui. Dias que tentaram abalar a minha fé. Mas eu me lembrava desse texto aqui, justamente desse texto. Porque, você sabe de uma coisa? Aqui diz que Pedro, então, andou sobre uma palavra. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos por uma palavra. Mesmo que os ventos sejam contrários. E aí, sabe o que aconteceu? Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E aí, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Pedro andou sobre as águas, é verdade. Mas ele olhou para os ventos, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da palavra. E aí, por isso, começou a afundar. Então, todas as vezes que você tira os seus olhos da palavra que Deus já te deu, vem, você então começa a afundar. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que te chama para vir para fazer algo para Ele, eu quero dizer também que é o mesmo Deus que está ali com as mãos estendidas no meio da sua fraqueza de fé. E em alguns momentos eu disse para Jesus aqui, eu falei, Jesus, então me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequenez de fé, para que eu permaneça na sua palavra.
Foi o Senhor quem mandou eu estar aqui. Então o Senhor que falou para vir para esse lado. Então eu estou aqui e me ajuda nesse momento de que eu estou vivendo. Eu estou contando um pouco do meu testemunho, porque essa foi a palavra de Deus para mim. Foi a palavra talvez de Deus para você. Porque o Deus que te chama, que te dá uma palavra no meio da sua crise de fé, que talvez você vai passar, porque os ventos vão ser contrários, ataques virão, situações difíceis vão aparecer no meio do caminho, você possa ter ali uma mão também para te levantar. Porque você tem uma palavra. Foi Jesus quem disse para você sair do barco. Foi Jesus que mandou você ir até esse lugar onde você está, para fazer o que você está fazendo. Se você recebeu uma palavra, pode ter certeza, vai ter ali mãos também para te erguer, no meio, talvez, daquele momento de fraqueza de fé. Isso é o que Deus nos mostra nessa palavra. Isso é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, mesmo que nesses dias você tenha sentido fraco, ou com falta de fé, eu quero dizer que tem um Deus que te chamou, um Deus que te deu uma palavra. Tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Você é mais que vencedor. Eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Tem tantas palavras que Deus já nos deu na sua palavra para nós, em que nós podemos nos apegar e nos sustentar para que possamos realmente fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Subindo ambos para o barco. Cessou o vento. Então, Pedro voltou andando para o barco. Mas será que só Pedro deveria andar fora, ou poderia ter andado sobre as águas? Não, outros poderiam. Mas outros não quiseram. Outros não tiveram a disposição de Pedro. Dizer, Senhor, se é o Senhor, manda a mim, envia-me a mim, faz a tua vontade na minha vida. Para esses que se dispuseram, com certeza eles vão ter experiências que outros não tiveram. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Então outros vão ficar na plateia olhando. E vão reconhecer que Deus está fazendo um milagre na sua vida. Com certeza, o extraordinário. E aí, para finalizar, olha, eles chegam do outro lado. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. E um milagre extraordinário aconteceu. Mesmo que o diabo tente, às vezes, com ventos contrários, tentar barrar o mover do Espírito, o mover de Deus, tenho certeza que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos cumprir a carreira. Nós vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E vamos ver o nome do Senhor ser engrandecido e ser adorado. Aleluia, através de milagres extraordinários como esse de andar sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Espero que teu coração tenha se enchido de fé hoje por esses dois milagres extraordinários, na multiplicação dos pães e peixes e de andar sobre as águas. Com certeza essa palavra é para você. Você deveria estar aqui ouvindo essa palavra, e creio que Deus vai multiplicar o pouco, vai transformar em muito aquilo que você entrega nas mãos de Deus, mas também você vai andar sobre a palavra que Deus te deu. E você vai ver o extraordinário na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus possa abençoar vocês. Deixa eu orar por vocês. Pai, nessa hora, eu quero liberar palavras de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E já te agradecer por todos os milagres. Te dou graça, Senhor, por cada irmão que ouve, que para um tempo da sua vida para ouvir a palavra, para ser edificado. Senhor, eu tenho certeza que eles vão receber milagres extraordinários. Pai, que nesses dias o pouco que eles têm nas mãos, eles possam entregar nas tuas mãos. E o que está nas tuas mãos possa se multiplicar abundantemente, extraordinariamente. Essa é a nossa fé. É isso que cremos. É por isso que nós estamos aqui, para ouvir a tua palavra, para crer e para declarar a vitória em o nome do Senhor Jesus, e que os meus irmãos vão experimentar de uma multiplicação extraordinária, e eles verão coisas tremendas e maravilhosas que eles nunca viram, e vão experimentar de coisas que nunca experimentaram, em o nome do Senhor Jesus. A bênção e o favor abundante do Senhor já está sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quem crê, diga amém, bem alto, bem forte. Aleluia, onde você está, em nome de Jesus. Irmãos, para quem chegou até aqui,
quer dizer que você pode ser um canal de Deus na vida de outros. Se você lembrou de alguém, enquanto você ouvir essa palavra, mande essa palavra para ela. Mande essa palavra para essa pessoa. Ela vai ser muito edificada, muito abençoada em nome de Jesus. Também vou colocar no grupo hoje, nosso grupo Histórias e Princípios da Bíblia. Se você não entrou, entre lá, onde eu mando os links. Vou mandar também todos os livros desse ano que nós estamos falando aqui, compartilhando, né, com você ali. E vou mandar então a palavra de domingo, ok? Hoje eu mando a palavra de domingo para você ser muito edificado. Com certeza uma palavra que confronta, mas é uma palavra que também para nos edificar, nos posicionar para o lugar certo, para a prioridade que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amo vocês, vocês são uma grande bênção. Eu sou grato a Deus por cada um que está aqui todos os dias comigo. Aleluia, vocês são demais, vocês são uma grande benção. Aleluia. Então, encaminhe para outros, passe para outros aquilo que você tem recebido aqui. Em nome de Jesus, amém? Grande abraço, amo vocês.